Alô, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve. Eu sou o Padre Newton, passando aqui para trazer uma novidade para vocês. Já está disponível na plataforma Centro Senhora da Luz o curso de iniciação à teologia cristã, ministrada por mim, vosso humilde servo. Escatologia é um dos tratados da teologia cristã católica que trata das realidades últimas do ser humano, da criação, né? O que acontece no final? O que a igreja quer dizer quando fala de céu, inferno e purgatório? Para nós trilharmos um caminho, uma viagem, nós necessitamos saber qual a finalidade. Então, a escatologia não se trata de um futurismo, de colocar medo, né? Mas se trata de saber qual que é o destino, o caminho e a finalidade do ser humano. Esse curso são 5 aulas, acessadas através da plataforma Hotmart, 5 aulas de no máximo 1 hora e meia, onde nós passamos o mais detalhado possível, né, que é um curso de iniciação, desde os tempos bíblicos até atualmente, para falar sobre o caminho do ser humano. Você que está interessado pode enviar o seu e-mail para missãonossasenhoradaluz@gmail.com ou então mandar um contato através do WhatsApp 99671-6263 e teremos o prazer de atendê-lo. R$ 65, acesso vitalício e mais um dos tesouros da nossa fé. Aguardamos você, que Deus abençoe, até o curso. Tchau, tchau. Olá pessoal, salve Maria, tudo bem com vocês? Sou o Diego e hoje eu quero aqui falar para vocês de uma novidade. Já está disponível o curso do professor Boeira, Lei, Razão e Deus. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem e terem acesso ao curso. O curso trata da lei natural, lei positiva e lei divina, né? E é como se fosse uma introdução às bases pilares do direito natural clássico. E como que esses temas, né, se enquadram dentro da teologia, da filosofia e, por fim, também dentro da nossa fé católica. Um curso excelente, são 5 aulas com material exclusivo do professor Boeira também, produzido por ele mesmo, exclusivo para o curso. Então vai estar, assim, num preço excelente também. Podem clicar aí e ver e fazer, né, ir crescer na fé e fazer ali a sua degustação e tudo. Lembrando que a primeira aula está disponível aqui no nosso canal, aula 1 do curso, Lei, Razão e Deus com o professor Boeira. Ela está aberta para vocês terem uma noção, uma introdução de como é o curso, tá bom? Dúvidas, de suporte, alguma coisa, podem mandar e-mail, mandar mensagem. E o curso, ele não tem tempo, ele é para ser, né, para comprar e vocês ficarem lá, mas como a gente, né, tá lançando tudo, qualquer dúvida, coisa que vocês tiverem, podem nos falar, nos comunicar, que nós estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Então, muito obrigado. Ajude o centro, né, divulgando, espalhando esse vídeo também e comprando o curso, adquirindo ele ao valor de R$ 75, né, na plataforma Hotmart. Tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e Nossa Senhora da Luz ilumine sempre. Boa noite, pessoal. Salve Maria, viva Cristo Rei e viva sua mãe Maria Santíssima. Eu sou o Diego e hoje estamos aqui para mais uma live. É mais uma live que creio que sairemos daqui tão edificados quanto nós não imaginávamos, né? Então, como nós já publicamos aí, hoje teremos o prazer de receber o nosso amigo Alessandro Lima, o fundador do apostolado Veritatis Splendor. E, enfim, quero chamar o Alessandro aqui para a gente já começar e debater sobre esse tema, né, que é acerca de por que a igreja ela é necessária, né? Boa noite, Alessandro. Tudo bom? Boa noite, caríssimo Diego. Boa noite, salve Maria. Uma alegria Salve. estar aqui mais uma vez. Igualmente, nós que agradecemos, é um privilégio sempre tê-lo conosco. Né, as portas da casa estão abertas, né? Que Enfim, maravilha. e que possamos, né, com essa parceria, ajudar muitos católicos, né, a ter uma fé cada vez mais viva, mais frutuosa diante de nosso Senhor. Amém? Amém, que assim seja. Amém. Vamos rezar então, Alessandro, né, para que Vamos tudo lá. nessa noite ocorra para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora da Luz, Rogai por nós. São José, Rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dando as boas noites aí ao pessoal que está entrando aí, o Leandro, o GG. Salve Maria, pessoal, sejam bem-vindos. Boa E, noite. enfim, compartilhem aí, curtam, comentem, né? Nos ajudem aí a espalhar, a divulgar essa live para que mais pessoas, né, conheçam e saibam, né, essas verdades no que concerne, né, sobre a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e também, de alguma forma, nos ajuda, né, a vivermos da melhor forma diante desse mundo moderno, né, tão esquisito aí que sempre nos assusta com suas maldades, né, Alessandro? Cada vez mais desordenado, né? Justamente. Cada vez mais desordenado. Enfim. Então, Alessandro, né? Então vamos começar, né? Se quiser falar, né, de alguns artigos também que você tem, tudo também, se tem algum livro aí na sua loja, mas por que então a igreja, Alessandro, ela é necessária? Por que precisamos de ir à igreja? Por que precisamos frequentar a igreja? Por que a sociedade precisa da igreja? Por que o Brasil precisa, o mundo precisa da igreja, né? São Padre Exatamente. Pio falava, né, que o mundo poderia viver sem o sol, mas sem a Santa Missa jamais, né? Então, Jamais. a palavra está contigo aí. E quantas verdades existem nessa expressão, né? Sim, Quando a gente fala da fé, da nossa fé, por um motivo óbvio, né? Sempre são discussões teológicas, bíblicas e tal, né? E hoje eu queria trazer uma abordagem um pouquinho diferente. As abordagens clássicas que nós vemos por aí, que talvez muitos de vocês já conhecem, né? Gostaria de trazer uma abordagem natural. Exatamente isso, uma abordagem natural. Provando que a igreja é necessária de uma forma lógica e natural, né? Isso pode ser demonstrado através da própria lei natural, né? Então, o ser humano, ele é um animal social, certo? Isso quer dizer o quê? Que ele vive em sociedade, ele vive em grupos, né? O homem, ele não vive sozinho, ele precisa de outros, né? Para que o grupo cuide, né, dos seus indivíduos. E assim, então, quer dizer, por isso que nós temos a família, né, que é o primeiro grupo social em que nós nos encontramos, é a família, né? O Papa João Paulo II e outros sempre disseram isso, e por isso que ela é tão atacada hoje sim. também, né, pelas ideologias aí demoníacas, porque realmente a família é a célula de tudo, né, desse organismo social, né? Então, nós nascemos na família e já na família começa o nosso ato de fé, né? Porque a criança ela aprende a falar como? Ouvindo os pais, né? Então, ali ela não questiona o que se ensina, né? E ela já vai aprendendo a falar por um ato de fé. Exatamente isso, né? A fé natural. Ela aprende a somar, depois, quando ela está um pouquinho maior, né? Ela pode ser educada na escola ou não, mas ela aprende os rudimentos da matemática e outras coisas pela fé também, né? Aquilo que as pessoas que são autoridade para ela a ensinam, que são os pais, ou parentes próximos, ou os professores do primário, ela vai acolhendo aquelas informações. Então nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a somar, tudo, praticamente, né? Aprendemos pela fé, através dessa sociedade, né? Através desse convívio social, seja com a família, seja com os vizinhos, né? O convívio social na cidade, enfim. Então acho que é ponto pacífico que o ser humano é um ser social. Ele precisa, né? Ele sozinho ele não sobrevive, né? E nas primeiras sociedades, né, quando foram se desenvolvendo, então existiam os matemáticos, existiam os médicos, né, e outras profissões que foram surgindo para que o bem comum. O Estado nada mais é que uma entidade social derivada do convívio
desses indivíduos que vivem em grupos, né, visando o bem comum. Não é possível todo mundo ser bombeiro, né? Não é possível todo mundo ser médico, não é possível todo mundo ser advogado, não é possível todo mundo ser professor, não é possível todo mundo ser juiz, né? Então, todas essas coisas existem, né? Cada uma no seu lugar para que tudo ordenado, vamos dizer assim, né? Essa expressão, tudo ordenado para o bem comum, ou, como outros dizem, o bem social, né? Muito bem. Então, na sociedade, na cidade, na polis, né, nós temos esses papéis de destaque, temos essas funções, né, e, e o ser humano ele precisa de alguém que o ensine. Né? Ninguém vira médico sem ter que alguém que o ensine. Né? A gente precisa aprender, viu, Diego? A gente precisa de aprender até escovar os dentes. Né? Tem que ter alguém que nos ensine a escovar os dentes, né? Muitas vezes, nas coisas mais simples, nas coisas mais rudimentares, nós precisamos que alguém nos ensine, né? Para que possamos viver bem e cumprir bem o nosso papel social, né? Então, então precisamos de alguém que nos ensine, nós precisamos de alguém na sociedade, na polis, que crie regras, né? Imagine o trânsito sem regras. Uhum. Né? Vamos pegar aí a cidade de São Paulo, né? Que é a maior metrópole aí da América Latina. Imagina a cidade de São Paulo sem regra de trânsito. Impossível, né? Transitar. Então, as regras, elas existem para que possamos usar bem a nossa liberdade. Né? As ideologias estão dizendo que as regras existem para nos tolir, né? Para nos reprimir. Tudo isso é tolice. Uhum. Tá? As boas regras, né? As regras, quando tem um fundo bem ordenado, quando ela se ordena bem ao bem comum, elas são regras boas, né? As regras existem para que possamos fazer um exercício correto da nossa liberdade, né? O Padre Paulo Ricardo também tem uma excelente aula sobre isso, né? Tem vídeos dele também sobre isso, sobre esse tema das regras. Então, um grande exemplo que nós temos aí é o trânsito, né? Então, precisamos de alguém que ordene o trânsito. Mas quem? Né? No nosso caso aqui no Brasil, nós temos o Conselho Nacional de Trânsito, que é uma entidade que existe para regulamentar as leis de trânsito, né? Tanto regras de ir e vir, quanto delitos, né, infrações, enfim. Certo? Então, existe, né, na matéria trânsito um magistério. Existe alguém que define. Né? E a sociedade, os indivíduos, têm fé nessas regras. Quando você para no sinal vermelho, porque você acredita que aquilo ali vai salvar a tua vida, vai salvar a vida de outra pessoa. Quando você não estaciona num lugar que não é para estacionar, você tá tendo uma adesão de fé a uma regra. Talvez as pessoas nunca pensaram nisso, né? Mas nós estamos sempre agindo e aderindo a regras, ao magistério, a entidades, né, a instituições que existem, né, teoricamente, vamos dizer assim, para o bem social, o bem de todos. Né? Da mesma forma, se há um conflito, né, de qualquer natureza, existe os tribunais, existe a justiça, existe um poder judiciário, né, onde as pessoas podem, então, encaminhar suas demandas, existem pessoas ali investidas de autoridade para decidir. Né? Então, se você tem problema com alguém, não é você e o vizinho que vão sair no tapa. Dependendo da natureza da questão, ele precisa ser encaminhado para alguém decidir, um juiz. Ele foi investido, né, com autoridade para decidir, né, foi preparado para isso, enfim. Né? Então, perceba que a vida social ela é totalmente ordenada. Né? Nós temos pessoas, entidades que definem
o bem comum, e à medida, quer dizer, e a coisa funciona quando as pessoas aderem a isso. Quando as pessoas têm fé e obedecem essas regras, tá claro? Sim. Alguém tem alguma dúvida aí quanto a isso? Não. Você pode também, de alguma forma, às vezes, também mostrar assim, que a lei, né, norma, regra, tem essas distinções só para, de uma forma também, ficar claro que essa pessoa pensa que a lei do trânsito é a regra, né? E muitas vezes tem essa hierarquia também dentro delas, né? É, mas assim, eu não queria entrar nesse detalhezinho, não, Sim, porque, assim, para fins didáticos, né, eu acho que a gente entender que a gente precisa obedecer, né, sim, a certas coisas, que isso ajuda a nossa liberdade, que isso é ordenado sim, para o esse é o nosso ponto. bem, esse é o ponto e isso é suficiente, Uhum, né? Então veja que a polis, a sociedade, né, funciona assim. uhum, Ela funciona assim, né? Então o homem, ele seguindo a lei natural, né, ele organizou-se em sociedade, os estados apareceram, né, seguindo essa mesma lei, né, para o bem de uhum, todos, sim, certo? Então, é uma coisa que a gente precisa notar e observar, né? Outro caso interessante é que existem entidades que são responsáveis por garantir, né, a, a qualidade de certas coisas, né? Por exemplo, nós temos o Inmetro, que é muito conhecido, né? Então, hoje não se vende em loja produtos, principalmente brinquedos, né, que não sejam certificados pelo Inmetro, né? O Inmetro, ele testa uhum, a qualidade de certos brinquedos, principalmente para crianças, né, com menos de 1 ano de idade. Então, ele coloca o selo, ó, esse brinquedo não é adequado, não é adequado, ele coloca a faixa etária, né? Então, sim, a mãe, ela olha, quando ela vai comprar um brinquedo para sua criança, ela vai olhar, acredito, né? Ela vai olhar a indicação do Inmetro, quer dizer, ela confia naquela autoridade. Isso é um ato de fé, né? É um ato de fé. Então veja que dentro da organização social existe isso, existe autoridades investidas de poder, né, de ensino para nos ajudar, né? Existem hospitais, né, que servem para nos socorrer, né, de forma material, certo? Cuidar da nossa saúde, né? Então veja que nós temos aí as principais coisas, né? Magistério, né? Poder jurídico, né? E o cuidado com o bem, né? A saúde, enfim, certo? Então a gente pode notar bem claramente que essas coisas existem na sociedade natural, nas cidades, né? Por mais diferentes que os povos sejam, os países, a cultura e tal, você pode observar que a organização social é essa, né? Até mesmo em sociedades tribais, né? Até mesmo em sociedades tribais existem essa organização, quer dizer, não é uma organização artificial, né? Essas características comuns, elas existem porque o homem seguiu a lei natural, ele seguiu a natureza das coisas, certo? Então, uhum, é importante que isso esteja claro aqui, né? Muito bem. Mas o fim do homem, o fim do homem é meramente terreno, né? Então, podemos até fazer uma outra live para falar sobre isso, né? uhum, Mas partindo do princípio, né, que nós estamos falando para católicos, né, para cristãos, muitos protestantes aí que nos acompanham, né? uhum, Então, partimos do princípio que sim, que acreditamos, né, que o fim do homem não é meramente terreno. O fim do homem ele é
espiritual. Certo? Bem, sendo o fim do homem espiritual, sendo que o homem tem um fim extraterrestre, né? Extraterreno, né? Extraterreno, quem é que vai orientá-lo? Quem é que vai cuidar da sua saúde? Quem é que vai ensiná-lo? Quem é que vai mostrar para ele as regras para que ele cumpra esse fim? Porque até agora nós estamos falando do fim natural. Nós vimos que existem entidades, existem autoridades que cuidam, que definem coisas para o fim natural, né? Para o bem social, vamos dizer assim. Certo? Certo. Mas, tendo o homem um fim espiritual, obviamente, nós precisamos também dos mesmos dispositivos para cuidar desse fim, né? Se os dispositivos que eu falei agora existem para um bem menor, é óbvio, é claro, é lógico que precisam existir, né, algo semelhante, equivalente para os fins espirituais do homem, né? Então, não é o Inmetro que vai certificar o bom andamento da nossa vida espiritual, não são os hospitais que vão cuidar da nossa saúde espiritual, né? Não é na escola, na universidade, enfim, qualquer outro centro de ensino que nós vamos aprender sobre as coisas eternas. Quem tem autoridade para nos ensinar isso, né? Já que isso é necessário. Diego, vamos entrar na questão de hoje. A igreja. A igreja. É para isso e por isso que Cristo a fundou, né? Porque a igreja, ela é uma sociedade, né? É uma outra coisa que a gente precisa entender, né? A igreja é uma sociedade. A igreja, ela não é uma placa, ela não é o nome de um grupo, ela não é isso. Sim. Ela é uma sociedade. Uma sociedade espiritual com estruturas terrenas, porque ela precisa cuidar da nossa caminhada aqui. Né? Então, aí que entra a questão da necessidade da igreja. Se todas essas coisas que eu falei anteriormente são necessárias para fins naturais, foram necessárias, são necessárias, existem para isso, para o bom ordenamento da nossa vida social, nós precisamos também de algo semelhante para o bom andamento, que nos ordene para o céu. Tá claro? Sim. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Precisamos também dessas coisas que nos ordenem para o céu. E essa coisa, se eu posso dizer assim, é o quê? Essa entidade, essa estrutura, né? É a igreja. Essa instituição, essa sociedade é a igreja. Por isso que Cristo afundou. Pode falar. Não, estou concordando mesmo. E nós podemos buscar um pouquinho dessa questão quando vamos relembrar lá a saída dos hebreus do Egito, né? Onde Deus reúne aquele povo que saiu, né, lá do Egito, sob a liderança de Moisés, institui, né, os ritos, institui Moisés como pontífice, né, como chefe, como juiz, como o magíster, né, enfim, aquele que transmite o ensinamento e que julga, enfim. Então, ali, nos pés do Monte Sinai, Deus estava fazendo o que exatamente? Passando uma filosofia? Não. Não era uma filosofia. Deus estava instituindo uma sociedade. Ordenando, né? Ordenando, dando exatamente. Forma. Então, se nós olharmos lá no Êxodo, voltarmos lá, né, naqueles livros, recomendo que façam isso. Com esse olhar, vocês vão perceber que ali Deus está
instituindo uma sociedade, diferente daquelas que existiam, né? Porque todas as sociedades antigas, elas eram também religiosas, né? A religião sempre esteve no convívio social do homem. Sempre esteve. Em todas as sociedades. E por que isso? Sim. Porque o homem tem, né? Ele foi simplesmente seguindo o seu instinto natural, que é o quê? Buscar a Deus. Nada neste mundo, nada que é material, preenche o homem. Nenhuma riqueza, nem nada. Salomão que o diga, né, meu amigo? Salomão que o diga, né? Que foi um rei que teve todas as riquezas da terra, tudo que se poderia ter, todos os prazeres, todas as riquezas, todos os desejos sensíveis, né? E no O final de reino sua mais vida, pacífico. no final de sua vida, o que ele escreve? Tudo é vaidade. Uhum. Ele percebe que tudo aquilo não é nada. Que o que realmente é importante é outra coisa, né? Sim. É sensacional isso. Então, voltando, né, Deus estava ali fundando, aos pés do Monte Sinai, a sociedade do povo de Deus, a sociedade dos judeus, né? Enfim, que é a pré-figura da igreja. Ali nós temos a pré-figura da igreja, né? Deus institui um sacerdócio, um pontífice, que é Moisés, que é pré-figura de Pedro, institui ritos, regras, enfim, uma série de coisas para aquela sociedade, né? Então, todas aquelas regras, todos aqueles ordenamentos, aquelas ordenanças, né, tudo aquilo servia para orientar os judeus espiritualmente, ajudá-los no seu caminho para o céu, que era o caminho possível, né? Observar a Sim. lei, né? Que era o caminho possível. Observar a lei. Não estou dizendo aqui que a observância da lei traria a justificação, eles iriam para o céu. Não estou dizendo nada disso, né? Porque o Mas céu que foi aberto, facilitaria muito, né? mas porque o céu foi aberto para o nosso Senhor Jesus Cristo Sim. e todos aqueles justos que morreram estavam esperando a ressurreição de nosso Senhor, né? Sim. Tudo bem. Mas estou falando aqui no sentido alegórico, né? Para o conhecimento da verdade, ordenando para que a revelação, né, passa por ali, né? Pelaquela revelação, por Moisés e os profetas e tudo mais, né? Então é nessa sociedade que eles aprendem então ordenar-se para Deus, né? Para o seu fim. E só que aquela foi a antiga aliança. O apóstolo Paulo fala muito bem que veio uma nova aliança. A carta aos Romanos é sensacional, porque ele mostra exatamente que aquela pedagogia, a regra das tábuas de pedra, aquilo passou, já foi. Agora vivemos um novo tempo, a nova e eterna aliança, o Novo Testamento, né, que é a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Isso está na Bíblia, meus amigos, né? A Bíblia diz que ela é útil para instruir e tal, mas a Bíblia não diz que ela é coluna e fundamento da verdade. A Bíblia diz que coluna e fundamento da verdade é a igreja. É a igreja. Então a igreja, ela não é ela não são os prédios, ela não é um nome de placa, ela não é um grupo, ela não é nada disso. Ela é uma sociedade. A igreja é uma sociedade espiritual e humana, né? Nós aprendemos que existe a igreja militante, a igreja padecente, a igreja triunfante, né? Então, todos unidos na mesma sociedade. Aqueles que estão militando, nós, né? Aqueles que estão no purgatório e aqueles que já estão no céu. Todos fazemos parte da mesma estrutura, da mesma sociedade, né? Então, por isso que Cristo vai, através dessa igreja, instituir um magistério,
Né? Ele vai, primeiro ele diz que ele tem poder, recebeu todo o poder do Pai. Ele delega esse poder de ensinar aos apóstolos, né? E de ensinar às nações, os povos, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quer dizer, então, a igreja missionária, né? A igreja missionária é porque nós temos a necessidade dela, nós precisamos dela para a nossa salvação. Nós precisamos aprender dela, né? As regras para o trânsito, Diego, para o céu, diga aí. Né? Nós precisamos dela, né? Para nos dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Ela é o nosso metro, né? Para as coisas espirituais. A igreja é a nossa Anvisa para as coisas eternas. Né? Os pastores da igreja existem, né? Para cuidar da nossa vida espiritual. Eles são os nossos doutores, os nossos médicos, os padres, né? Os curas, né? Por isso que os padres são chamados de curas, né? Os grandes médicos espirituais. Então, nós não podemos dissociar essa função da igreja, né? E por essa razão, né, por lógica também, que nós devemos entender que a igreja ela tem que ser una. Não podem existir várias igrejas, porque o nosso fim é único. E a igreja ela é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos Jesus Cristo nós temos? 3? 4? 10? 5 mil? Não. Ela é esposa de Cristo. Né? Então, Sim. o apóstolo Paulo ele começa a desenvolver essa teologia da igreja, né, referente ao matrimônio também, para que nós possamos entender que ela é una. Né? E mais tarde, essa fé primitiva ela vai ser autenticada, ela vai ser confirmada no grande concílio, né, de Nicéia. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então veja que, naturalmente, nós chegamos à conclusão da necessidade da igreja, porque que a igreja é una. Ela não pode ser 2, 3, 4. Uma única sociedade. A única sociedade dos santos. Assim como os judeus eram uma única sociedade. Uhum. Deus fundou a sociedade ali, dos hebreus ali, né? Aos pés do Monte Sinai eram vários povos, não. Um único povo. Sob uma única regra. Sob os mesmos ritos. Né? Depois eles começaram a bagunçar o negócio aí, né? Ter o rei do norte, rei do sul, samaritanos, aquela bagunça toda. Mas isso não foi querido por Deus. Deus não fez as coisas assim. Né? O homem que se desordenou. Né? E a mesma coisa aconteceu aqui, né? Com o advento da igreja, depois com as várias divisões, cisões, cismas, enfim. Né? Mas a natureza da igreja, a igreja é una. Existem escombros dela por aí, né? Em outras sociedades, comunidades eclesiais e tudo mais, mas essa é a natureza da igreja. A igreja é una, é necessária. Né? E nós não podemos viver sem ela. Todos temos que fazer parte do seu redil. Né? Se quisermos ter um caminho seguro para o céu. Verdade. Alessandro, mas a gente avançar, deixa eu só ler o pessoal que entrou aí. José Conceição está aí nos desejando boa noite. A Rosa também está. Boa noite. A Ana Miquinotti também desejando boa noite muito especial. Minha patroa. É por isso mesmo. O José Conceição diz aqui, fora da igreja não há salvação, então a necessidade da igreja é de suma importância. Grande abraço para você, José Conceição, grande apologista, esse rapaz aí, viu? Lá do Ceará, faz lives maravilhosas e estuda bastante. É um grande talento. Acredito no seu potencial, viu, José? Isso aí, manda brasa mesmo, manda José Conceição, martelo dos heréis do Ceará, meu amigo. Que bom, louvado seja Deus. Amém. A Marcela também tem conosco, o Sidney, a Maria Inácia, a Flávia Freitas também.
Certo, a Juliana também está aí conosco, o José também deixa mais um comentário. Isso mesmo, a igreja coluna e sustentáculo da verdade. É a igreja quem nos orienta o caminho para o céu, né? E, infelizmente, o protestantismo negou a igreja, ficando unicamente com a Bíblia, doutrina essa que nunca foi ensinada. É verdade. Ô, Alessandro, se a igreja é um em metro, né? E ela é essa autoridade, né? Dentro de nós, né? Como você escreveu no artigo aí, né? Do Veritatis lá, né? Também que o que de alguma forma faz essa regra ser inteligível é a nossa inteligência, a nossa vontade, né? Então, como se diz, a própria nossa medida em que buscamos a perfeição nos faz ver cada vez maior e melhor esse fulgor da verdade, né, que a igreja nos lega, né? Com E a certeza. questão também da autoridade e verdade é uma questão muito linear, né? Ou seja, elas andam sempre juntas, né? Sempre unidas. E acredito também que por isso, né, é que de alguma forma há um pouco de ordem, né, no mundo, né? A gente pode ver essa estrutura também no seio militar, né? Não sei se alguém aqui já teve experiência, mas eu já servi nas fileiras do Exército, e lá também tem muito isso, essa questão da hierarquia e disciplina, né? Que não se pode quebrar, ainda que o seu superior seja um tremendo de um irresponsável, né? Não mereça o cargo que está, né? Mas ele sempre dizia uma coisa interessante, né? Que você respeita não a pessoa, mas o posto, né? E às vezes eu noto essa certa dificuldade, né, em nós meio católicos, né? Porque tem gente que já vê o padre às vezes rezando assim, com as mãos estendidas, comunista, que não sei o que, e talvez não é esse o melhor caminho, né? E de novo, né, gente, essa questão, né, de respeitar o posto e não a pessoa, né? O que isso quer dizer? Você vai olhar para a pessoa como a autoridade que ela significa, não por essencialmente a pessoa que ela é, né? Porque de alguma forma ela é tão pecadora quanto nós, mas está no estado, né, que está superior a nós, né? E como o Alessandro disse, São Paulo diz que toda autoridade foi dada por Deus, né? E nós devemos de alguma forma uma certa obediência, né, e respeito, né? Porque Deus Exatamente. quis assim, de alguma forma, né, para que o mundo fosse ordenado da melhor forma, né? Então, Pegando esse gancho que você está dizendo, sim, né, pode falar. e voltando aqui à nossa analogia, a autoridade policial você tem que respeitar, por mais né, problemático que seja o policial. Sim, Né? Mesma coisa com o juiz. Você tem que respeitar a autoridade. Né? Independendo se a pessoa que está investida daquele poder é digna de tal. é digna ou não. Né? E agora a questão do padre é mais grave ainda, porque o Sim, padre é um persona Christi. sim, Né? O justamente. padre ele é um outro Cristo. Então, quando a gente, quando o padre entra, né, tem a procissão, a gente faz o quê? A gente Faz a faz vênia um sinal, né, de reverência, porque é o Cristo que está que está passando. entrando. Uhum. Né? O padre foi consagrado. Né? Então, nós temos que entender isso, que é o Cristo, nós temos que enxergar o Cristo ali, sempre. Se isso vale para o padre, ainda mais para um bispo, ainda mais para o Papa. Né? Sim. Então, realmente, nós vivemos tempos tenebrosos. E também, como você falou, né? Sempre há um órgão, né? Uma outra autoridade que julga a qualidade daquela autoridade, se ela está exercendo bem ou não, né? Então, Exatamente. são as instâncias orgânicas, né? Que assim, alguns juristas, Pesos né, e contrapesos, né? Que se diz na polis, né? denominam Pesos e também contrapesos. isso, né? Ou seja, o que dá capilaridade social, né? Ou seja, não deixa a Oh, coisa lisa, acaba né? jornalista, acaba quando é É, jornalista, é outro nível. Né? nada. Enfim, mas essas instâncias, né, que vão fazer com que aquela autoridade, como se diz, a gente consiga medir o grau de qualidade daquela autoridade ou daquele serviço, né? Enfim, e tudo mais.
E nosso Senhor, né, também nos deu uma certa regra qualitativa, né, Alessandro? Né? Para que nós possamos julgar bem, né, que é o que a gente chama mais ou menos que é o sensus fidei, né? Ou seja, aquele senso de fé, né, que Exatamente. de alguma forma não nos deixa cair nos maiores dos erros, né? E nos mantém, nos equilibra, né? E como você também disse, né, nós só conseguimos ter posse disso através da fé mesmo, né? Ou seja, né, e como você falou, de alguma forma é um salto no escuro mesmo. Você não faz ou faz, né? Acreditando, né? Ou tendo a posse como se diz, numa verdade superior e eterna que está te garantindo aquilo, né? Então, é É, muito interessante ter essa questão, esse depósito, né, dentro de nós. verdade. Isso prova ainda mais, né, de certa forma, a imaterialidade e a autoridade divina, né, da igreja, né, e da sucessão apostólica em nós e atuando hoje ainda, até hoje, né. Deixa eu só colocar aqui a minha bateria está acabando, eu esqueci de colocar o cabo aqui no negócio. Sem problemas. Deixa eu só botar aqui rapidinho. Enquanto isso, deixa eu ler aqui o pessoal que entrou. Ah, o Pronto. Carlos Eduardo entrou. E abraço, Carlos, para você. Ele comenta aqui: do pequeno número de eleitos de São Patrício, uma leitura necessária. Muito bom, Carlos, pela recomendação. Procuraremos aí também, né? Ele elogiando aí, boa, boa, e ele de São Norberto, rogai por nós, é isso aí. Eu estou me lembrando aqui, o padre Leonel Franca, que foi o reitor, né, da PUC-Rio, fundador da PUC-Rio, reitor da PUC-Rio, ele na sua obra Psicologia da Fé, ele aborda também um pouco isso que eu estou falando aqui, porque ele fala mais ou menos assim, Deus sabendo, né, que o homem tem um destino sobrenatural, quis então facilitar a sua o cumprimento do seu dever. E por isso que ele deu à igreja, né? Então nós temos aí mais uma prova quer dizer, mais um argumento aí de um grande intelectual católico, Padre Leonel Franca, sobre a Sim. necessidade da igreja, né? Agora, uma coisa que eu não quero que vocês fiquem equivocados, embora eu esteja dizendo, né, que a igreja cuide da questão sobrenatural e tem o Estado, a sociedade, a polis, que cuida do bem social, isso não quer dizer que a questão espiritual é totalmente ignorada pelos organismos sociais. Não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo isso. Eu usei, por uma questão de analogia, de pedagogia, eu usei uma questão meramente social, mas isso não é verdade, tá? As sociedades, elas precisam, né, ajudar o homem a cumprir o seu fim natural, né? Criando meios para que o homem possa cumprir bem, né? Então a sociedade ela não vai ensinar o homem, né, o que fazer e tal, porque esse dever é da igreja. Ela não vai entrar na esfera da igreja, mas ela vai criar circunstâncias para que o homem viva bem a sua fé, o seu caminho para o céu, né? E um exemplo disso que nós temos são os feriados católicos. Por que eles existem? Às vezes as pessoas nunca pararam para pensar nisso. Os feriados nacionais, os feriados católicos, né, eles existem, ali é uma colaboração do Estado com a igreja, né? O Estado é o corpo e a igreja é a alma. Então não pode existir separação nesses entes, né? O fato de existir uma distinção não quer dizer que existe uma separação. Assim como o homem ele é constituído de corpo e espírito, existe essa distinção, matéria e espírito, mas ele não é, mas você não pode separar as duas coisas.
não é mais o homem. Né? Esse é um dos erros do espiritismo, por exemplo. Né? Que a alma fica aí vestindo roupinha, né? A cada reencarnação, a cada renascimento. Né? Então, não existe isso. Tanto que nós falamos o quê? Mas alguém vai dizer assim, mas os santos não estão lá no céu sem o corpo? Sim, mas estão esperando a ressurreição da carne. Né? Por isso que nós rezamos lá. Creio na ressurreição da carne. Não está lá no credo que a gente reza? Está lá. É um dos artigos da nossa fé. Então, em algum tempo, no fim da história, os nossos corpos vão ressuscitar. Ou para a glória ou para a desgraça eternas. Né? Então não existe essa separação. Né? Então, como essa dicotomia não existe no ser humano, existe a distinção, não a separação, a mesma coisa na sociedade. Igreja e Estado é uma coisa só. É a alma e o corpo. Né? Eu estava falando dos feriados católicos. Né? Então, os feriados católicos eles existiram, existem, surgiram exatamente o Estado ajudando, né? Dando meios para que as pessoas, naquelas datas, pudessem viver bem a sua fé. Por isso que eles existem. Né? Então, o Estado, embora ele não tenha a função, né, primeira, vamos dizer assim, de nos guiar para o céu, ele tem que criar as condições para isso. Né? Então, através de leis justas, né, promovendo a virtude e condenando os vícios, né, nas suas leis, nas suas práticas sociais. Né? Por isso que até um tempo atrás prostíbulos eram proibidos. Né? Porque o Estado ele tem o dever de ajudar os indivíduos, né, ajudar a sociedade a encaminhar-se bem para o céu. Né? Então, veja que, embora existam duas esferas aí, elas colaboram juntas. Né? Dante, ele escrevia, ele fazia uma certa dicotomia mesmo sobre os fins. Né? Ele falava que o homem tem um fim social e tem um fim espiritual. Né? Tem alguns autores que condenam essa visão, que não é assim e tal. Santo Tomás vai tratar disso tudo como um fim só, né? Porque nós devemos comer, beber, sempre orientados para o céu. Sim. Né? Então não existe realmente um fim meramente natural. Isso não existe. O bem social, como fim em si mesmo, ele não existe. O fim social, o bem social, o bem da polis, o bem de todos, ele é um instrumento. Né? Ele não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento para que se ordena para o bom ordenamento da sociedade para o seu fim último, que é o céu. Isso que é muito importante nós entendermos. Né? O Estado está ordenado, deve estar ordenado para o Evangelho, para a Igreja. Aí nós vamos abordar depois de outra oportunidade o Renato Social de Cristo, que tem tudo a ver, né, Diego, com isso daí. Sim. Tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta, estou disponível para responder as perguntas. Certo. O Carlos comentou aqui sobre São Norberto, né? Enfim, para quem não sabe, São Norberto foi o fundador dos monges brancos, né? E junto com São Bernardo Claraval foi considerado um dos maiores reformadores do século XIII, XIII, se eu não me engano ali. E ele formou uma ordem mendicante, né? Contra os abusos, né? Que existiam por parte do clero local da época, que era muito opulento, né? Então ele pregava uma certa mendicância, né? Uma certa radicalidade nesse ponto. E de alguma forma ele participou de muitas das fundações, né, de cidades-estados da época, né? Então, de alguma forma ele teve um grande papel como Moisés, né, que o Alessandro citou, e que o sacerdote de alguma forma tem, né? Que a cruz de Nosso Senhor fez isso, né, Alessandro? Ela unificou a pessoa do filósofo com a pessoa do religioso, né? Dando ali, de alguma forma, a medida perfeita do julgador, né? Ou seja, do juiz, né? Que não iria julgar, né, estritamente pela lei, mas iria ter a empatia, né, da misericórdia também. Então, isso é muito Perfeito, perfeito. Também. E existem remédios que tem certos males que não dá para fazer com
não dá para cuidar com homeopatia. Sim, Você tem que usar um remédio amargo, né? sim, Então, exatamente. Então, essas ordens, elas surgiram exatamente para isso, sim, né? Precisava de uma guinada aí a 180, né? sim. Para E tirar todo aquele vício aí de uma forma realmente justo, isso. E toda desordem social, né, que a gente tem hoje, no fundo, ela é uma desordem espiritual primeiro, né? Então, não tem como. A gente fala tanto hoje em guerra cultural, né? Temos que agir na cultura, né? Temos que, né, sermos contraculturais, mas a cultura decorre, né, de um estado de espírito da pessoa, né? Então, é uma desordem primeiro espiritual, né? Para aí assim se dar na cultura, na sociedade, enfim, em todos os outros perfeitamente. âmbitos, né? Juliana comentou aqui que o Bernardo, filho dela, está acompanhando a live e está gostando do assunto. Puxou o Opa, pai dele grande é muito Bernardo. estudioso. Manda um abraço aí para ele. O nosso querido José Conceição de Santo Irineu de Lyon recomendava os fiéis a se refugiar na igreja em frente às heresias de seu tempo, né? Santo Irineu de Lyon foi canonizado há pouco tempo, né, pelo Papa Francisco também como Foi declarado doutor doutor, da né? igreja. Já era Hum, santo isso, e declarado. é o patrono do Veritatis Splendor. O primeiro patrono do Veritatis Olha que Splendor legal. é Santo Irineu de Lyon. O segundo Uhum. patrono é o Padre Júlio Maria de Lombardi, Então o vai. servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. E Amém. eu tenho um sonho de estar na Praça de São Pedro no dia em que ele for declarado santo. Vai ser. Muita gente vai. Como se diz, né? Vai perder fios de cabelo com o Padre Lambaerd sendo canonizado. Que com certeza Sensacional, será um grande santo, né? De sensacional. tanta luta que ele teve aí no Brasil, né? E também a questão do Santo Irineu, também no início, né, da patrística, né, os padres da igreja tinham muito esse papel de ordenamento, né, também das cidades, né, das primeiras grandes cidades ali da antiguidade, né, porque existia ainda muita barbárie, né, ou seja, como no Antigo Testamento, né, Deus ordenava Israel, né, frente às barbáries dos povos vizinhos, né, ali também os pais da igreja foram vários Moisés, né, ali que ordenaram também, né, a sociedade cristã ali diante dos pagãos, se a gente pode assim dizer, né? Uma coisa que você tocou, Alessandro, interessante que eu queria Sim. também saltar aqui é que quando a gente fala que a igreja é uma sociedade, então logo a gente pensa talvez num território, né? E a igreja não tem, como se diz, um território, como o Brasil não tem um território, né? E a sociedade brasileira se ajunta neste território, né? Então, de alguma forma, como se daria isso, né, no âmbito da Igreja Católica, né? Ou seja, é sociedade em que sentido e em qual medida, né? Boa pergunta. Até mesmo nas sociedades naturais, nós temos existem sociedades multi-povos, né? Por exemplo, um exemplo Os é o próprios reino, judeus, né? por exemplo, um exemplo é o reino, o próprio reino da Inglaterra. A rainha agora, né? Faleceu, Uhum. está bem em voga. Então a rainha era a rainha do Reino Unido, não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde, né? Então, tem várias coisas. Até pouco tempo atrás, a Escócia fazia parte do Reino Unido, né? Então Uhum. existe, mesmo no meio natural, um reinado que se expande por mais nações, né? Mas a questão de dizer que a igreja é uma sociedade é porque a igreja ela tem as mesmas estruturas que a sociedade, só que mais perfeita. A igreja ela tem magistério, ela julga, ela ensina. São os mundos da igreja, né? Uhum. É ensinar, governar e santificar, né? As boas sociedades têm esses mundos também de forma diferente, orientadas para o bem social, né? Mas a igreja tem isso de forma perfeita, por causa da sua estrutura espiritual, por ela nascer de cima, né? A igreja não é uma estrutura que nasce de baixo para cima, como o Estado. A igreja nasce de cima para baixo. Ela vem do Cristo, né? O Cristo foi enviado pelo Pai, que enviou os apóstolos e assim por diante, né?
Então, e um dos princípios de uma sociedade é a autoridade. Toda sociedade tem que ter autoridade. Toda sociedade tem que ter magistério. Sim. Toda sociedade tem que ter a santificação, o bem, né? Da saúde, da disciplina, da ética, enfim. Né? Então, a igreja, através dos sacramentos, né, que são meios de santificação, ela vai nos curando, né? Ela vai nos movendo, né? Ela vai nos desempenando, né? Gosto muito, quando meus filhos eram menores, eu usava muito essa expressão, né? Eles perguntavam por que nós temos que ter uma vida sacramental. Eu falei, porque você está empenado, porque nós somos empenados, né? Nós precisamos dos sacramentos para nos desempenar. Sim. Quando, por exemplo, um raio de bicicleta, quando ele está empenado, a bicicleta não anda bem, né? Sim. Quando uma roda está empenada, ela não anda bem. Ela não roda bem, ela vai desgastar, ela vai dar um problema, enfim. Então, os sacramentos, eles nos desempenham, mas exige também de nós o nosso esforço, né? Um remédio não nos cura sozinho. O remédio, quando o médico nos dá um remédio, ele nos dá recomendações, né? Médicos, né? Com certeza. Fala lá, ó, você não vai fazer esforço, ó, você não sei o quê, ó, não vai tomar gelado, tem uma série de coisas assim. E a mesma coisa, né? Então, tem uma frase de Santo Agostinho que é sensacional. Eu ainda não consegui achar, quem quiser me ajudar aí, viu? Não consegui achar a fonte da frase, mas ela é muito citada. Eu gostaria de achar a fonte dessa frase, né? Santo Agostinho diz o seguinte: aquele que te fez sentir não te salvará sem ti. Né? Então, nós precisamos colaborar com a graça, com a santificação, com a igreja, né? Assim como nós temos o nosso papel social, né? Nos ajudando mutuamente, né? Que assim que uma sociedade funciona, ela é um grande organismo natural. A igreja, como sociedade espiritual, também cada um colabora com o seu estado de vida, com as suas funções, para todos possam caminhar bem para o céu. Né? Passando a frase aqui. Ai, ai. O Sidney comentou aqui que na verdade ele comentou do celular da Juliana, a Ney e a Wanda Cristina, que Deus abençoe sempre. Amém. Muito obrigado, Wanda. Louvado seja Deus. Enfim, Alessandro, com relação também a necessidade da igreja, né, para a sociedade, né, como um todo assim, é interessante a gente notar que a igreja foi, de alguma forma, assim, o primeiro espelho, né, para que as coisas fossem bem feitas, né, ou bem ordenadas, né, e a gente pode citar aí, de alguma forma, assim, em termos mais assim que eu estou à mente aqui, o Tribunal da Inquisição, né, de alguma forma, o Estado ele não tinha uma certa humanização nos seus julgamentos, né, e uma das primeiras bens sociais que a igreja faz é justamente o princípio do indúbio pro réu, que está aí até hoje, né? Que é justamente na falta de provas, né? Para condenar um réu, que ele não seja condenado, né? Para que não se atenda o princípio, né, da justiça, né? E não do clamor popular, que muitas vezes, né, poderia estar enganado, né? Então, assim, a igreja, eu vejo também que ela é necessária para uma sociedade como uma espécie de pêndulo, né? Uma espécie de termômetro, né? E como a gente pode dizer, como você citou aí também, como um bom padre, né, um bom bispo pode fazer tão bem àquela localidade, né? Fomentando a paz, a ordem, a justiça social, né? A boa, né, convivência das pessoas ali, com seus atos, né, de piedade que realmente santificam, né? Todo esse ordenamento social, Sim. todo esse cosmo da polis ali, que faz com que ela não pereça, né, como se diz,
em homicídios, né, nas mais vis barbaridades humanas, né? E quem falava isso também, nesse sentido, é o padre Gabriel Amorf, né? Não sei se você já viu ele falando, mas ele diz que quando não há, por exemplo, muitas adorações ao Santíssimo Sacramento numa paróquia, numa determinada região, numa determinada assim, né, cidade, ele notava que o número de homicídios aumentava proporcionalmente. Então, ou seja, isso é muito interessante, ou seja, na medida que nós amamos a pessoa de Nosso Senhor ali, naquela Eucaristia, né, velada ali, de alguma forma esse amor, né, se reverbera num bem social, né, para justamente resgatar aquela ideia de que toda desordem social ela é antes de tudo uma desordem espiritual, né? Espiritual. E se e isso confirma ainda mais como a igreja, de alguma forma, é uma espécie de metro das ações humanas, né? Que, por mais que sejam boas, muitas vezes não podem ter uma boa intenção, né? Podem, né? Porque, infelizmente, né? A maldade humana consegue justamente falsear as noções de bem, né? Eu posso fazer um bem para você, né? Com uma intenção dúbia, né? Para que, de alguma forma, eu, né? É, alimente meu ego, enfim, e faça com que, né, aquele bem transcendental não chegue até você de forma própria, né? E creio que isso é também um dos erros, né, dos filósofos, né, que tentaram destronar Deus da sociedade, né? Tentaram tirar mesmo a Santa Igreja do ordenamento, né, do Estado, né? E faz com que aquilo, né, muitas vezes a gente vê, né, várias pessoas e autores falando, né, como você disse que a Igreja é a alma de um Estado, né? Um Estado sem uma alma, ele é um corpo putrefato, né? Ou seja, ele se perece, né? Ele se corrompe naturalmente, ninguém precisa fazer nada, ele mesmo já desce ladeira abaixo, né? Estamos vendo isso, né? Uhum. Estamos assistindo isso de camarote. Exatamente. Sim, Nós estamos vivendo os escombros, né? A derrocada, né, da sociedade ocidental, que foi construída pela Igreja, né? O Thomas Woods tem um livro sensacional, né? A sim. Igreja É uma igreja Católica Construtora da construtora da Civilização, né? civilização. Ocidental. Tem lá várias provas sobre isso. Então, a sociedade, quer dizer, um corpo, quando ele. Tem um adágio, né, filosófico, o corpo são, mente sã, né? Sim, Então, quando o Estado e a igreja estão bem entrosados, vamos dizer assim, não sei se essa seria a palavra, cada um cumprindo bem o seu papel, todos ganham, tudo se encaminha bem. Né? Então, as grandes conquistas da nossa sociedade não são de agora. Né? Embora nós tenhamos muitas conquistas tecnológicas, isso dá uma falsa impressão de que as coisas estão indo bem, né? Mas tudo isso veio com essa boa colaboração do corpo e da alma, né? O Estado e a Igreja. Então vieram as catedrais, vieram as universidades, vieram os hospitais, o ordenamento jurídico, né? O respeito, né? O cuidado com as viúvas, o cuidado com os órfãos, né? Tudo isso é de inspiração cristã, católica. uhum. Então, quando a igreja ela está nos ordens, quando o Estado, né, colabora, permite, quando o Estado deixa a igreja, né, quando o Estado se deixa conduzir pela igreja, nós vemos os frutos na sociedade. Né? Tudo vai muito bem. Né? Sim, E nós podemos ver, por exemplo, no nosso Brasil aí da década de 20, 30, né, 100 anos atrás, sim. existia um certo respeito, uma certa modéstia, né, que hoje não existe mais. Por causa desse destronamento, né, sistemático aí da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos voltar a isso. Precisamos entender essa necessidade. Né? A sociedade não vai bem sem a Igreja, de forma alguma. Né? O Estado sem Igreja, ele é um carrasco. Né? Ele, ele acaba assumindo um papel que ele não tem. Esse é essa é uma das grandes mazelas.
nós estamos vivendo hoje. Tá bom? É verdade. E, ô Alessandro, né, você citou aí que a igreja é uma sociedade, e como é essa sociedade no céu, né? Como que seria essa igreja, né, que, como você disse, os dos santos, né? Como que é essa interação dessas sociedades de forma que os meios, né, da igreja se fazem cada vez mais necessários, né? Eu imagino, né, o céu com a majestade de nosso Senhor, né, de Deus, a Trindade, Nossa Senhora Rainha, de todos, né, de tudo, os anjos aí colaborando bem. Quer dizer, a sociedade espiritual, né, a sociedade do céu é realmente a sociedade perfeita. É onde não há mais dor, onde a lei do evangelho é vivida de forma plena e não por espelho, né? Como diria o apóstolo Paulo, né? Então, é o evangelho no sangue, né? É o evangelho de forma natural, é a nossa vontade totalmente desempenada, né? Totalmente ordenada a Deus, onde todos se amam, é uma coisa sensacional. E é por isso que nós temos que, e é isso que nós temos que desejar, tá? O céu, todos os dias, desejando o céu. Tem uma história, não sei se eu já contei aqui, não me lembro qual foi o santo, tá? Preciso até resgatar o nome do santo, mas a história é o seguinte: tem um santo, teve um padre que ele teve uma vida muito austera, muito piedosa, né, enfim. E no dia da sua morte, foi julgado, né? Juízo particular, e ganhou o céu, né? Mas Deus falou para ele o seguinte: olha, você só que você não vai para o céu ainda, você vai passar um dia no purgatório. Aí ele falou assim: mas por que, Senhor, um dia no purgatório? Aí ele falou: sua vida foi irrepreensível, mas lhe faltou uma coisa. Cri, 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 cri. Lhe faltou uma coisa. Ó, Lhe faltou desejar o céu. olha para você ver. Então você vai ficar lá, no purgatório, um dia, para você desejar o céu. Olha só que coisa. Né? Sim. Então, muitas vezes a gente está ali praticando as virtudes e tal, e a gente não está querendo o céu. A gente tem que É. querer o céu mais do que quando a gente quer fazer uma viagem para algum lugar, né? Muitas vezes a gente quer, eu quero ir para tal canto, eu quero não sei o quê, eu quero conhecer não sei o quê. Temos que querer o céu. Antes de tudo isso, temos que desejar o céu. Né? A nossa vida é uma sombra passageira. Né? Uma sombra passageira. Então, temos que ter isso em mente, né? Todos os dias da nossa vida. Querer o céu, desejar o céu, trabalhar para o céu, Sim. no comer, no beber, no vestir, né? No falar, em todas as coisas. Isso que você falou é interessante, né? Porque só as virtudes, né, não são suficientes, né? Porque senão bastaria a gente ler Cícero, né, Sêneca, bastaria a gente ler esses romanos, né, que então foram aplicados à virtude. Porque o evangelho não é um sistema de virtudes, né? Ele é um sistema de beatitude, né? É uma outra instância, né? É um plus a mais, né? Como você falou aí, se a alma não tem esse salto transcendental que dá realmente esse gosto pela eternidade, né? De alguma forma, essa vida aqui tem um outro valor, né? Que não é o valor adequado, né, para ela. E esse é o ponto também, né? Que é interessante, né? Como que nós, né, conseguimos realmente ver a necessidade, assim, da igreja a ponto de a gente ter toda essa dimensão na nossa mente, né? Eu creio que é justamente por uma graça divina, né, que se derrama em nós, né? E aí, através da inteligência e da vontade, a gente apropria, né, esse bem, né, e participa dele, né, de alguma forma pelos méritos de Cristo, né? São Paulo, a carta a Timóteo,
ele fala, né, que a igreja é coluna e fundamento da verdade, né? Então percebam, né, aquele sonho mesmo de São João Bosco, né, que ele vê o Papa, né, numa nau, né, em meio a mar tempestuosos, né, e a Virgem Maria e a Eucaristia o guiavam, né, ou seja, essa nau é a igreja, né, e de alguma forma é o pêndulo, né, do mundo, né, ou seja, se a igreja está bem, né, então o mundo de alguma forma tem um certo sabor, né, tem um certo sentido, né, mas se a igreja vai mal, né, é a completa desordem, né, então é interessante a gente ver assim, que na medida da nossa busca das virtudes, não por nós mesmos, né, mas para a eternidade, né, a gente entende o que é ser sal da terra e luz do mundo, né? E a gente só consegue, creio, né? Se quiser até desenvolver sobre isso também, ter essas noções aprendidas pela fé, justamente acredito por essa graça divina, né? Que abre a nossa inteligência, a nossa vontade, né? Para que possamos entender e conseguir viver todas essas coisas, né? Isso aí. Enfim. Quer falar Assina alguma coisa? embaixo. Assina Ah, embaixo. isso aí. Assina Ai, embaixo. ai. Eu espero que, né, Enfim. tenha ficado bem entendido, né, a necessidade da igreja, Uhum. né, assim como, então, existem instâncias, existem instrumentos na sociedade, na polis, para o nosso bom convívio social, para o nosso bem social, né? Existe também, é necessário que existam os mesmos instrumentos, só que muito mais perfeitos, Sim, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem comum espiritual, para que possamos cumprir o nosso dever de buscar a Deus e encontrá-lo, sim, né? é Buscar a Deus e verdade. encontrá-lo. E é por isso que a igreja existe, é por isso que ela é una, é por isso que Cristo a fundou. E uma coisa interessante que a fé católica, ela é a única religião, vamos dizer assim, é claro que ela é a única religião verdadeira, né? Mas vamos dizer, vamos pegar de uma forma mais comum, né? Ela é a única religião, as outras são falsas, né? Mas ela é a única em si mesma, mas ela é a única religião que tem uma instituição, que é uma sociedade. Uhum. Todas as outras não são assim, né? São filosofias, são ventos, são folhas ao vento, né? Vamos dizer Sim, assim. Só a fé católica, só a verdade, só a nossa sagrada religião é uma sociedade. Digo mais, é uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo. amém. Somente. É isso aí. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar aí no chat, né, para a gente responder. Enfim, se vocês quiserem complementar, deixar algum comentário, fiquem à vontade. O pessoal está perguntando, Alessandro, por que hora católica, né, essas coisas. Alguns até mandaram também mensagem, né, perguntando assim, que programa é esse, que nós dois vamos arrumar, enfim. É bom também que de alguma forma a gente explique isso tudo aqui, né? A hora católica, a proposta. Não sei se eu estou autorizado a falar, né? Mas Pode a falar. proposta é exatamente ter esse momento para tratarmos das coisas da igreja, né? Com um punho mais apologético, defendendo a fé e Uhum. mostrando através de uma forma simples, mais profunda e sem rodeios as grandes questões da nossa fé, por uma abordagem original, né? Então, vamos pedir a Nossa Senhora que possamos cumprir bem, né, Diego, Sim. esse E intento. a ideia é termos, né, uma conversa assim mesmo, né, para que, né, mais pessoas, né, possam se inteirar e se interagir, né, também com relação a esses temas, né, que infelizmente, né, nós não aprendemos assim de forma tão similar quando a gente faz catequese ou a gente só vai à missa, né, e não tem uma certa razão da nossa fé, né? Então isso justamente é para ajudar. E a ideia é ter um programa mensal, né, assim, para que a gente possa tratar sobre isso, né, enfim, de algum tema apologético para que nós possamos, né, dar boas razões da nossa fé, né? Então, Isso enfim, aí. o Alessandro topou aí para que a gente possa fazer a parceria.
né? E também vamos procurar transmitir em mais canais, né? Para que mais pessoas, né, sejam alcançadas, né? Tenham essa graça do pleno conhecimento da verdade também, né? Afinal, nós estamos aqui justamente para isso, né? Para Se cumprir a gostou da máxima live de de nosso hoje, Senhor. se gostou da live de hoje, deixe seu joinha aí, Com né? certeza. Compartilhe, que isso é importante, tá? Isso mesmo. E, né, nos E ajuda se de não alguma gostou, forma. manda pra sogra, compartilha com o cunhado, manda também. É verdade. Ai, É ai. brincadeira, gente. É E, brincadeira. enfim, né, de alguma forma ajudem também o Veritatis Splendor. Quem não conhece pode acessar lá o site, enfim, olhar o canal, né? Tem um conteúdo muito bacana também, enfim, e nos ajudar aqui também de alguma forma, rezando por nós, né? É muito importante a sua participação, sua interação conosco, né? E né, vocês também que de alguma forma contribuem, né, para que esse apostolado chegue a mais corações, né? Chegue a mais pessoas. Amém. Enfim. O seu Marcos está falando aqui, salve Maria, boa noite, meus cumprimentos. Boa noite, seu Marcos. O Marcos é um companheiro nosso aqui do IPCO de BH, que também sempre Opa! nos acompanha, nos ajuda aqui, Nossos irmãos né? do IPCO, muito queridos, né? Muito solícitos. Você conhece Tenho, a galera aí do IPCO, que tem uma casa jovem aí, né, que eles falaram, né? isso, eu tenho muitos amigos, né? Do IPCO, então um grande abraço aí para todos vocês, tá? Vocês são maravilhosos. Enfim, são uma galera muito gente boa mesmo. Enfim, então vamos finalizar, né, Alessandra, né, e tudo, Vamos né? sim. Você quer desejar falar alguma coisa, algumas palavras finais, né? Enfim, Não, desejar não, é algumas só. indicações de livros, de artigos, né? Você pode ficar à vontade. A gente coloca aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, né, aqueles 3 links. E é que eu estou sem o livro aqui agora, mas a nossa editora teve 2 lançamentos recentes, o Cânon Bíblico, 4ª edição. Infelizmente eu estou sem ele aqui na mão. E o Somente a Escritura, né, um livro traduzido do apologista americano Joe Percy, um livro sensacional para você dar para aquele parente chato que fica enchendo o saco, fala mal da igreja. Então dá lá para ele começar a abrir os olhos, mas reze também por ele, tá, gente? Então o trabalho, quem converte é Deus, quem faz tudo é Deus, né? Nós somos formiguinhas do Senhor, né? Uhum. Mas o livro é um livro muito bom, né? Para que ajude as pessoas a entenderem um pouquinho os problemas de certas posições, tá? Então nós traduzimos aí com muito carinho para vocês aí e ter uma obra do Veritatis Splendor em sua casa e ter um pouquinho da história da apologética brasileira. Sim. E quem sabe daqui uns dias, né, os livros da editora Veritatis Splendor, né, vão estar na nossa loja aqui para O você de glória! Sete Lagoas e região. Aleluia, O Jesus. Amor glória! de Deus, oh Toma. glórias. Ai, ai. Enfim. Então, muito obrigado, Alessandro, né, pela Eu que agradeço, disponibilidade, querido. pela participação. Espero que, né, tenha ficado tudo muito claro aqui para vocês aí, né? Enfim. E é isso, né? Vamos rezar, né? Entregando essa live, né? Para que Santíssima Virgem, né? Faça disso aqui o que ela assim o desejar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José. Rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, pessoal. O Sr. Marcos comenta aqui com muito gosto para mim. Obrigado. Nossa Senhora os ajude hoje. E a Amém. Rosa, a Juliana também agradecendo, mandando as palminhas, enfim. Muito obrigado a todos vocês aí. Então é isso, pessoal. Muito E obrigado, até a próxima. Alessandro. E até a próxima. Até a próxima. Fiquem espertos. Então, quando vocês verem lá a Hora Católica, então vocês podem saber que é um programa apologético, né, sobre algum tema da Santa Igreja para nos ajudar, né? E apologética não é só e defender dos ataques dos inimigos, né, Alessandro? Mas também fortificar e dar as devidas razões à nossa fé, né? Razões da nossa fé. Exatamente o que nós fizemos hoje. Das Isso, razões da nossa fé. isso mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Até, queridos. Muito obrigado.